Tá? Já achei tudo. Olá, vamos começar? Mocinhas, oi, bora lá? Vamos voltar? Gente, como eu já havia falado para vocês na explicação sobre a exigência do trabalho de aspectos plásticos, eu falei que, diferente das outras pessoas, nós arquitetos não podemos ver a plástica como uma coisa subjetiva. Por quê? A gente não vai ficar só na idealização, e nossas ideias não são coisas abstratas como a arte. Hoje em dia, na arte, existe a noção do não espaço. O artista cria, mas ele não necessariamente, a arte que ele fez está numa obra, numa escultura. Ele pode fazer coisas que são só conceituais, que são só ideias, e elas vão ser introduzidas na cultura, no hábito, na experimentação, sem ela precisar ser formalizada. Nós arquitetos, quando nós falamos de plástica, de beleza, de estética, a gente está preocupado com o resultado, e a gente quer produzir alguma coisa, e não é possível que tudo que a gente faz seja uma coisa solta, artística, que você pergunta para a pessoa em que, baseado em que, e o arquiteto vai dizer, foi assim, não sei se dá para você viver pro resto da vida. Tem gente que vive bem, ganha muito dinheiro assim, mas eu não acredito muito nessa fórmula da concepção que acontece, sabe, dessa inspiração profunda que não surge de nada, até porque, como eu já disse para vocês, a gente só cria porque a gente vê e experimenta, e a gente transforma o mundo que a gente vê. Um dos papéis do arquiteto é transformar, é antropizar. Guarda a palavra, viu? Antropizar. Vocês sabem o que é antropizar? Gente, antropizar é pegar alguma coisa que está natural e fazer uma intervenção humana, ok? É quando o ser humano modifica a natureza, é uma antropização, tá ok? Bom, mas esse é um dos papéis do arquiteto, modificar o mundo natural e dar ele novas formas. Para a gente dar ele essas novas formas, a gente precisa de ter técnica, né? A gente precisa saber de que maneira, como em toda área existe uma maneira correta e uma errada de se fazer, a gente também tem maneira certa e errada de fazer o que é belo. Existe uma maneira de fazer uma plástica. É óbvio que existem N questionamentos, e vocês vão ver gente me xingando e me questionando, discordando de mim, porque o assunto é tão subjetivo, tão amplo e tão vasto, e ele depende tanto da ótica da área que você está estudando para saber se aquilo é correto ou não, que vocês vão ver N visões diferentes. Aqui eu estou passando para vocês, gente, é uma possibilidade de leitura, tanto que nos meus slides aqui, ó, até já vem escrito, deixa eu ver aqui, cadê? Já vem escrito aqui que tipo de ótica que eu estou defendendo aqui, o assunto de plástica. Eu estou dando uma ótica gestaltista para vocês, tá? Sobre a ótica da Gestalt que a gente vai estudar. Então, tem diversas maneiras. Se você for perguntar pelo pessoal da psicologia, eles vão atacar outras áreas, vai pensar, por exemplo, em arquétipos, que é uma coisa que eu também acho legal, que a gente pode assistir até um vídeo daqui a pouco sobre arquétipos. Talvez na aula de hoje não, acho que eu vou sensibilizar vocês melhor na aula que vem, que vocês já vão ter estudado alguns princípios. Mas a gente vai ver a ótica gestaltista. O que é Gestalt? Gestalt, gente, ela surgiu como uma corrente de pesquisa da psicologia. Quem estudou Gestalt não foram os artistas, não foram os arquitetos, foram os psicólogos. E é uma corrente... Peraí, antes de eu explicar, deixa eu passar um videozinho que ele fala um pouquinho sobre Gestalt, e aí vocês vão ficar um pouquinho por dentro, e na hora que eu falar sobre o conceito, não vai ficar uma coisa tão nebulosa. Vamos ver esse videozinho primeiro? Tá em espanhol, mas aí depois eu explico o que não der para entender aí, tá?
Fechamento, tá? Fechamento. Lembre-se de segura. Fechamento. Já deu. Acho que deu para ter uma noção muito vaga, né, ainda. Deixa eu ver se eu consigo complementar o que vocês viram ali nos vídeos. Então, bora lá. Bom, vocês já entenderam que a Gestalt é uma corrente de pensamento da psicologia. Gente, quando a Gestalt foi lançada, ela criou um rebuliço não só na psicologia, mas em todas as outras áreas. Porque até então se acreditava a partir da psicologia que tudo que o ser humano fazia era uma imitação do cotidiano da vida que ele fazia por aprendizado. Então, até então, as correntes que existiam na psicologia, que explicavam o comportamento humano, elas partiam todas da cognitividade. O que é cognitividade? É a capacidade do ser humano de aprender coisas. Então, se acredita, por exemplo, que um adulto, até a entrada da Gestalt, né? Que um adulto sabia, por exemplo, ler e escrever, porque alguém chegou e falou para ele o que é uma letra, como é que organiza, que faz uma palavra, e ele sabe ler e escrever por conta disso. Só que existiam certas coisas que a cognitividade não explicava. Por exemplo, se todo mundo só faz as coisas porque aprendeu, então quem foi que ensinou o bebê a mamar? Quem foi que ensinou ele a chorar para não morrer, porque ele tem que descolar o funcionamento lá do pulmão, né? Tem que desobstruir o pulmão para respirar, e isso depende do bebê chorar. Eu não estou sabendo explicar cientificamente, mas vocês entenderam o sentido, né? O bebê precisa de chorar quando ele nasce para não morrer. E ele precisa também mamar para sobreviver. Quem que ensinou ele? Ele não enxergou nada. Gente, então o que os estudiosos da Gestalt defendem é que todo ser humano herda uma carga genética que dá a si a capacidade de perceber coisas no mundo, porque ele já tem essa percepção e ele tem uma ideia de um todo estruturado que faz parte da sua concepção de mundo, que nasce com ele e que independe do que ele aprende. E ele passa a vida inteira, inclusive os psicólogos que fazem psicologia da Gestalt, eles acreditam que o ser humano nasce buscando uma coisa que ele já sabe o que é o todo e a completude da vida dele. E ele vai encontrando aos poucos. Logicamente que eu acho que é um pouco de loucura achar isso, que ninguém nasce sabendo o que é o todo para a vida dele, e obviamente que é eu acredito que é uma mescla. Tem maneiras e maneiras de ver e de interpretar esses conteúdos todos. Eu interpreto da seguinte maneira: eu acho que nós temos capacidade de aprender umas coisas
Por exemplo, por que eu não posso botar camisa? Não podia, né, na infância, que hoje em dia essas coisas mudaram, mas por que eu não podia e por que ainda hoje eu odeio camisa cor-de-rosa? Porque quando eu era criança eu aprendi que se eu botasse camisa cor-de-rosa eu ia ser viadinho. Aí eu não usava. E até hoje, quando alguém fala pra mim para fazer um projeto cor-de-rosa, eu fico pensando 2 vezes se eu quero fazer. Porque quando alguém mostrar o projeto, vai falar, é daquele arquiteto viadinho ali, ó, tudo cor-de-rosa que ele fez. Por quê? Mãe e pai me explicaram quando eu era criança que isso era coisa de viadinho, eu não podia fazer. Então eu não fazia. E a menina não podia vestir camiseta azul. Porque se ela tivesse vestida de azul, ela ia ser machão, né? Então a gente aprende a ter certos preconceitos. A gente, por exemplo, vai aprender que no Nordeste que é legal usar roupa colorida, mas a gente aprende lá na Inglaterra e no Sul do Brasil que não é muito bonito andar com roupa colorida demais, né? Pode ser meio extravagância isso. É mais elegante vestir uma roupa preta, né? Uma roupa cinza, como eu gosto de vestir, né? Eu, apesar de colorir muito, gostar muito de colorir os espaços, eu gosto muito de roupa de cor neutra, né? Eu não sei explicar. Eu não sou uma referência para nenhuma das leis que a gente vai estudar, tá? Porque, na verdade, a gente vai ver que o que você aprende muda o que você sente pela teoria de Gestalt. Mas existem coisas que elas são, gente, exatamente, que não tem como explicar de outra maneira senão pela Gestalt. Por exemplo, alguém aqui discorda que se a gente pintar o teto e todas as paredes dessa sala de vermelho, do vermelho da bolsa daquela moça lá, a sala vai ficar mais agradável? Tem alguém aqui? Olha, tá vendo a cor da bolsa daquela moça? Vermelho, vermelho intenso. Eu quero pintar todas as paredes e o teto desta sala que nós estudamos, desta cor. Alguém aqui concorda que vai ficar mais agradável? Pinta de azul. Eu quero pintar tudo de preto. Alguém aqui concorda que vai ficar mais agradável? Eu queria colocar, nós já temos aqui na sala 1, 2, 3, 4, 5, 6 lâmpadas. Eu queria iluminar essa sala com 60 lâmpadas. É agradável? Preciso olhar para poder descobrir. Se alguém ensinar isso para vocês. Deixa eu ver outro exemplo aqui. Alguém concorda que um teto todo colorido, bastante colorido, com a cor bem forte, seja lá qual for, é mais agradável do que um teto branco? Isso tem um pouco a ver com cognitividade também, mas também há explicações da Gestalt, desse todo estruturado que a gente tem noção, que vai chegar a isso também. Bom, o que eu acredito então? Que ao longo da evolução da raça humana, nós passamos por experimentações que deram a nós uma capacidade sensorial. E ao se aproximar de determinadas coisas e experimentá-las visualmente, a gente tem uma intuição de que aquilo deve ser bom ou não, porque a gente herdou como carga genética. Então a gente precisa disso até como instinto de sobrevivência. Se a gente não tiver um guia que nos orienta do que é ideal para isso ou para aquilo, básico, a gente vai estar experimentando tudo quanto é coisa e não vai ter esse senso. A gente sabe que coisas que têm cheiro muito azedo, elas podem ser comida estragada, né? E a gente não quer comer aquilo que tem cheiro muito azedo. Só que tem coisas que têm cheiro super azedo que são deliciosas, né? Eu mesmo adoro comida muito azeda. Então eu passo por esse problema de comer comida estragada de vez em quando, porque eu gosto do sabor da coisa azeda, né? Então, como eu já falei, eu vou dar aula de um monte de coisa aqui, gente, para vocês vão entender que a preocupação do arquiteto é atingir a limiar, porque a gente quer atingir o que a maioria dos seres humanos acha agradável. As exceções, elas são trabalhadas à parte num programa de necessidade, onde o pedido daquela pessoa que é exceção está esclarecendo para você que para ela aquilo é agradável ou desagradável. E aí você atende. Mas quando o programa não é claro, a gente tem que partir de uma coisa que é coerente para limiar do comportamento dos seres humanos, que são essas coisas globais que nós vamos estudar a partir de agora.
Mas só para a gente não deixar passar tanto assim a lógica da Gestalt, porque vocês são estudantes de arquitetura, e todo estudante de arquitetura precisa saber o que é Gestalt. Vocês já tinham ouvido falar de Gestalt antes, fora o Elton, né, que já é designer, já tinham ouvido falar em Gestalt antes da minha aula? Você também é designer, você não conta, né, filhote? Não dá, os designers da sala não. Né? Gente, é um pecado passar do primeiro semestre sem ouvir Gestalt na formação de design, de arquitetura, de artes. Por quê? É uma das possibilidades de interpretação do mundo visual. E o pessoal de artes hoje em dia, eles torcem o queixo pra gente, tá? Quando fala torcem o queixo pros designers e arquitetos quando fala de Gestalt, porque eles estão num outro momento. O pessoal da psicologia, inclusive, da filosofia, a psicologia, muitas escolas estão superadas e o pessoal da psicologia tem pavor de Gestalt, porque a Gestalt ela quebra quase todos os princípios da filosofia, porque a filosofia ela trabalha com crítica, né? Ela acredita que tudo que está no mundo é questionável e pode ser criticável, mas a Gestalt não é uma coisa questionável nem criticável. A natureza ensinou para alguns animais que ela deve ter cuidado com os outros animais que têm cores fortes. Isso é um instinto de sobrevivência. E aí, a filosofia vai filosofar o que em cima disso? Que um animal mais colorido pode ser perigoso. É verdade. E a gente sente na prática, experimentando. A maioria das coisas que a gente está vendo, vai ver daqui para frente nos princípios, gente, basta experimentar e as coisas se comprovam. Mas existem linhas de pesquisa que não gostam muito, porque inclusive o experimento, ele também é digno de falhas. O que é percebido por você ou por mim pode ter diferenças, certo? Eu posso achar e você não, porque eu tenho cultura de um jeito, eu fui criado de um local. Se a gente chega perto de uma parede laranja, eu fui criado no Nordeste, onde, por exemplo, onde eu tinha meu apartamento até pouco tempo, em Olinda. Lá, gente, cada fachada de uma cor diferente, de cores super berrantes. Aí eu estou analisando uma parede cor de laranja. Aí chega uma pessoa que foi criada no plano piloto em Brasília, onde não tem um único prédio colorido, né? É tudo aquela coisa opaca, aquele negócio todo igualzinho, tudo branquinho, tudo quadradinho, tudo certinho. E em Olinda aquelas fachadas assim, cheias de desenhos barrocos, coloniais, aquele monte de rococó, aquele monte de colorido misturado, a janela de uma cor, a porta de outra, o barrado de outra, o teto de outra cor, aquele carnaval literalmente falando, porque é a realidade de lá, né? E aí você coloca eu e um cara desse para comparar a parede. Não é lógico que nossas opiniões vão ser diferentes porque tivemos experiências de vida diferentes? As nossas experiências, elas modificam a nossa avaliação do plástico e do belo. E ela faz com que nós percebemos coisas diferentes. Mas existem coisas que todos vocês, como agora eu falei, a percepção do vermelho como cor forte, todos nós vamos reagir mais ou menos da mesma maneira. Nós não podemos desconsiderar diferenças que são óbvias também da carga genética e biológica que existe na diferença dos seres humanos. Por exemplo, mulher, ela tem uma capacidade de percepção de cor que o homem não tem. E não é porque a mulher é sensívelzinha, não é nada disso. É porque vocês têm dentro da retina de vocês uma quantidade de receptores nervosos maior do que um homem tem. E aí dá a vocês a capacidade de passar pela frente de uma parede, olhar uma parede rosa e dizer, é rosa choque, ou é pink, ou é rosa, como é o nome dos rosas que vocês sabem? É um salmão, tem um que estava super em alta que me falaram, chiclete, não, tá muito gay esse papo, fala outro. Esse assunto já é super gay, né, e você ainda bota esse. Bom, tem fúcsia, que me falaram na aula passada, rosa fúcsia. Um homem passa pela frente, aí ele fala assim, era rosa? Nem notei. E não é simplesmente porque o homem é ignorante. Nós realmente, a maioria de nós tem menor capacidade biológica de percepção da cor, ok? Agora, em contrapartida, dentro da nossa retina tem mais bastonetes do que na retina de vocês. A percepção de forma, de volume, ela é maior nos homens. Por isso que normalmente vocês vão ver arquitetos de grandes obras, homens, e vocês vão ver grandes arquitetas de interiores que cuidam de detalhes, mulheres, porque essa capacidade para o detalhe é mais desenvolvida na mulher, em detrimento a ela ter a concepção do volume, a percepção do volume como sua maior prerrogativa visual.
certo? Então isso vai dar a gente essa capacidade também. Uma pessoa mais velha não enxerga a cor do mesmo jeito que uma pessoa mais nova, é diferente, porque a quantidade de células nervosas que a gente tem na velhice já foram morrendo, já estão diferenciadas, mas a maioria de nós sabe o que é a diferença de um vermelho para um amarelo. Então a gente vai levar essas coisas que não variam de um ser humano para o outro em consideração ao tirar algum tipo de conclusão para atingir um resultado de efeito plástico nas nossas obras. O fato é que outro conceito que é importante para a compreensão do Gestalt não é só dessa unidade pré-estruturada que vem com a nossa carga genética. É também o conceito de supersoma. O que é o conceito de supersoma? É a ideia, gente, de que os objetos, quando analisados individualmente, eles nunca têm a mesma leitura do todo. Sempre a gente precisa de contexto para fazer análise de algum tipo de concepção. Deixa eu pegar aqui alguns exemplos. Eu poderia, em determinado contexto, fazer uma seguinte análise. Eu não aconselho vocês, arquitetos, quando alguém te perguntar, este objeto é bonito, você dizer assim, é ou não é. Por quê? Não é papel do arquiteto projetar objetos. Se a gente projetar um objeto, que às vezes a gente projeta sim, mas normalmente o produto industrial do objeto não é o nosso alvo, a gente não cria canetas. Para a gente fazer uma análise como esta, normalmente, no nosso interesse de estudo, a gente verifica um grupo de canetas e também verifica em que local a gente vai colocar essas canetas antes de dizer se ela é bonita. Porque é muito difícil perguntar assim, essa caneta é bonita? Assim, quando elas estão dentro de um mesmo contexto. Mas se eu pego aqui dentro desse grupo e pergunto, nesse contexto aqui, qual das canetas é menos bonita? 1, 2, 3 ou 4? Fácil, prático e rápido, porque existe uma lógica de configuração e de organização, cuja essas três informações aqui fazem parte dessa lógica, e esse elemento é um elemento estranho que não faz parte dessa configuração. Portanto, a gente não tem a mesma soma, quando a gente analisa só as partes de um todo, elas têm um valor, quando elas estão dentro de um outro contexto, elas têm um outro valor. Vou pegar um outro exemplo assim super esdrúxulo. Deixa eu ver, é bom que vocês tenham exemplos bem claros. Como é seu nome, moço? Elias. E a Luíla. Veja só, tem características super diferentes. Eu acho que tem, não é possível, tem muita diferença, né? Não é possível vocês estão doidos assim de achar que o Elias parece com a Luíla, pelo amor de Deus. Olha só, a Luíla tem um rostinho delicado, super feminino, né? Tem um queixinho pontudo, né? Já o Elias tem um mega nariz, né? Tem um formato de rosto super masculino, um narigão, uma orelhona. Agora, eu acredito que ainda assim, para as meninas, ao analisar o rosto dele, por ser um rapaz jovem, vai identificar nele características masculinas que vão dar a ele a percepção de que ele é um homem e provavelmente as meninas vão enxergar nele um rapaz que vai ter algum tipo de beleza para ser apreciada. Mas vamos pensar o seguinte, vamos pegar o cabelinho da Luíla e botar no Elias. Será que esse rapaz vai poder ser considerado bonito pela maioria? Talvez não, porque a gente tem uma noção pré-estabelecida na nossa compreensão de todo, de que esse tipo de informação não condiz com a composição de um rosto masculino, né? Vamos inverter, eu vou pegar o nariz do Elias e botar na Luíla. Será que a Luíla vai ser uma moça tão bonita quanto ela é? Velho, eu acho que eu duvido que eu vou achar a mesma coisa dela. Não sei se eu vou dizer que ela é tão bonita se eu fizer a mesma avaliação depois de trocar o nariz dela com o do Elias, né? Então rola isto. A gente precisa de contexto para analisar tudo. Não sei se vocês estavam na aula que eu discuti, um cliente o tipo de cliente que eu recebo um monte. Eu odeio um cliente de paisagismo que faz assim, você é paisagista? Eu digo, sou. Então quanto é que está o preço do metro quadrado da grama?
né? Ele não sabe que eu sou vendedor de grama, eu sou paisagista, ele não sabe a diferença. Porque em Brasília quase todo paisagista vende grama, né? Que na verdade não tem paisagista, tem donos de lojas de plantas que se intitulam paisagista. Mas o segundo que eu odeio mais é o cara que compra um objeto caríssimo não sei aonde e liga para o meu escritório e fala assim: Raul, eu comprei um vaso. Aí fala o nome lá estrambólico de uma civilização doida que custa uma fortuna e que eu nem sei como é que é esse vaso. Eu não faço ideia da cor, do tamanho, da textura, do brilho, de nada do vaso, do formato. E ele fala assim: eu queria um lugar bom para botar esse vaso. Eu já contei isso para vocês? Eu vou falar de novo, vai ficar gravado na aula, né, para poder ficar dentro do contexto da aula de aspecto plástico. E aí eu olho, eu fico lá pensando, né, para esse idiota, na verdade eu falei: você é um monstro. Eu sei lá como é a sua casa, sei lá como é que é a sua sala, eu sei lá como é que é seu quarto, quantos objetos você tem, que cor que é, que cor é esse vaso, qual é o formato. Aí sabe o que? Eu não falo assim, né, eu falo mais delicadamente, agradável, porque eu digo: olha, eu não tenho os dados suficientes para analisar isso que ele está falando. Ele é muito fácil, o vaso é verde, meio arredondado, e minha sala, ela é muito grande e é branca. Gente, quantas possibilidades, milhões eu tenho de uma sala grande e branca? Milhões. Um vaso meio, olha só, ele falou meio, olha só, que monstro. Meio arredondado, eu posso arredondar tantas partes diferentes de um mesmo vaso ou de vários vasos diferentes. Não está me dizendo nada, eu preciso conhecer ao certo para saber se dentre as características constituintes da forma, do objeto que ele está propondo e o contexto global do que ele está colocando, se aquilo faz sentido, para poder dar uma resposta para esse ignorante, né? E ainda tem o fato dele achar que o meu trabalho primordial é ficar escolhendo posição de vaso na casa dele, como se eu tivesse isso na vida para escolher, né? É parecido com outro cara que fala também assim: vou lhe contratar, que eu tenho uma tarefa dificílima aqui para você, que é típica de arquiteto, eu já terminei a casa todinha, só falta escolher a cor das paredes. Eu não sei se eu rio, não sei se eu choro, se eu xingo ele, não sei. Eu explico para ele qual a importância do trabalho do arquiteto antes de dizer para ele que eu não vou fazer isso. E aí já peço a e-mail dele para eu mandar uma sugestão para eu não ser desagradável com a pessoa, né? Mas ela não tem a menor noção do que é o nosso trabalho. Mas por que eu estou falando tudo isto? Porque a gente precisa compreender o conceito de supersoma, que diz que a soma das partes não é igual ao todo. Se eu colocar o meu nariz, o meu olho, a minha boca no meu rosto, tem uma leitura, ok? Mas se eu coloco no rosto da Angélica, que é um rosto super mais delicado, pequenininho, vai ter outra. Pode ser que algumas moças me achem uma rapaz interessante, mas se eu tivesse o restante do rosto no formato dela, ia ficar esquisito, ainda mais no meu corpo, né, que é maior, não ia ficar uma coisa legal. E isso acontece na concepção do espaço também. Estou gravando, gente, vocês querem? É só botar, bota ali, ó, no fundão. Obrigado por ter trazido, viu, minha linda? E aí, ó. O princípio do Gestalt ele não se baseia somente num conceito global geral, não. Dentro dos princípios que regem a Gestalt existem algumas leis, né? É assim dito porque quando você está aplicando o Gestalt, se você quer realmente aplicar os princípios da Gestalt, acreditar nesses princípios é meio que uma regra normativa, uma lei que você tem que obedecer. Então ele rege que existem tendência à estruturação, ou seja, como nós já temos uma preconcepção do que é o todo, quando a gente enxerga objetos que estão próximos ou que eles têm características que se interagem, que têm semelhanças entre si, a gente entende que existe um conjunto. Quando o objeto não está numa determinada proximidade, ou não tem uma determinada semelhança ou linguagem entre os elementos constituintes da sua forma, a gente não vai ter uma leitura de todo. A gente também consegue identificar quem é um conjunto, quem é uma parte, quem é outra, a partir das diferenças. Como, por exemplo, tem o princípio de configuração de fundo-figura, ou seja, quanto mais diferente é alguma coisa que está no contexto, eu sei que é o fundo daquela composição e o objeto principal é um outro, porque existem esses contrastes entre esses elementos.
Existe o conceito de pregnância. Essa pregnância, na verdade eu tenho questionamentos e críticas à maioria desses princípios, mas existem coisas que fazem muito sentido nele e outras que eu acho que a gente deve ter um pouco mais de análise ao começar a aplicá-los. Por exemplo, a pregnância. O estudioso de Gestalt, ele defende a pregnância como a qualidade das formas de serem puras e simples. Eu acho que isso tem influência meio nazista alemã, porque a Gestalt, inclusive, é uma escola de psicologia alemã, ela é do período entre guerras, e ela tem essa questão da pureza e da perfeição, que é um conceito alemão. Então, para mim, tem uma influência nazista na pregnância. Eu interpreto diferente. A pregnância, ele é uma capacidade que a forma, o espaço ou o elemento visual tem de conseguir ser melhor absorvido pela nossa percepção e, portanto, a gente grava ele melhor no cérebro. Se acreditava, naquele período, que as formas puras tinham essa qualidade. Mas hoje a gente está vivendo o pós-moderno, tem coisas que são super berrantes, não tem nada de puras, e que elas fixam de maneira muito presente na nossa memória, né? A questão da unidade, que tem a ver com você entender que os elementos, eles fazem parte de uma composição e as partes integram, fazendo a gente compreender um todo, e para ter unidade precisa ter um pouco da mistura desses princípios todos. E um entendimento sobre fechamento, que eu vou evitar explicar eles agora, porque ele é um conceito complexo, eu prefiro dar exemplo na arquitetura, então vai ficar muito vago para vocês falar de fechamento somente na psicologia. Mas de que adianta esses princípios e por que a gente está vendo eles, gente? Porque nós somos profissionais da forma. Nós mexemos na forma para fazer com que as pessoas sintam coisas ou atinjam determinados objetivos. E um deles é visual e é psicológico também, é sensorial. Quando a gente mexe em determinada composição, a gente faz as pessoas sentirem coisas diferentes ou entenderem coisas diferentes. Por exemplo, a gente pode diminuir o tamanho de algum objeto mudando a cor dele. Diminuir o peso dele e a agradabilidade dele mudando a posição de um lado para o outro. Fazer com que alguma coisa seja considerada mais importante, movendo para cima ou movendo para baixo. E as pessoas vão sentir que aquilo está diferente e a gente vai atingir um determinado resultado. Vocês querem ver como uma coisa funciona? Sem pensar muito, gente. Rapidão, qual é a linha maior? A linha A ou a B? Vocês já conhecem, né? Mas qual é a nossa percepção imediata, sem que a gente raciocine, sem usar nosso conhecimento e cultura? Ao posicionar o olhar sobre essas duas linhas, qual é a linha percebida como maior? Mais fácil, né? Perguntando desse jeito. Notoriamente, porque a gente mexeu em elementos da forma que dá a nós a sensação de que existe uma linha maior do que a outra, e não é. Foi só a maneira como a gente organizou os objetos. Aqui, por exemplo, o que vocês veem nessa foto, nesse desenho aqui? Duas rosas ou um cálice. Pois é, tem a possibilidade de ver duas coisas. Mas vocês concordam comigo que se eu pegasse as duas áreas brancas e afastasse, jamais seria visto um cálice? Seriam somente dois rostos? Tem diferença. Aproximar ou afastar faz com que algo seja sentido diferente das pessoas. E isso vai acontecer na arquitetura também. A gente vai afastar um elemento e vai causar uma sensação. Vai aproximar, vai causar outro. Tá? Vai organizar o objeto de um outro jeito, vai dar uma outra leitura. Isso aqui, gente, está diretamente ligado àquilo que eu expliquei agora há pouco, quando eu troquei as partes do rosto de vocês. Porque é uma composição que leva a um resultado diferente. O que vocês estão vendo aqui? Uma palavra só, rapidamente. O que vocês estão lendo aqui? Uma esfera. Gente, tem uma esfera desenhada aqui? Não tem, mas a gente está vendo esfera. O que vocês estão lendo aqui embaixo? E do lado? Que massa, rolou um Pac-Man. Eu falo Pac-Man também, depois quando ninguém acha nada. Mas olha, nós temos os mesmíssimos objetos, só porque estão organizados diferente, a gente percebe diferente. Então, já que a gente percebe visualmente diferente, será que psicologicamente nossa reação também não muda quando os elementos são desordenados?
Rola isso também com toda certeza, gente. Tudo que é apreciado por nós visualmente dá uma resposta psicológica e que vai fazer com que a gente entenda aquela composição como mais agradável ou menos agradável. Isso aqui é uma defesa minha, tá? Mas já existe fundamentação disso aqui no livro, por exemplo, da Maria Elaine, que estuda topocepção, que é uma coisa que eu não vou ensinar para vocês, porque nesse ponto do curso eu acho que fica pesado para vocês estudarem, tá? Mas quem tiver interesse depois, pega o livro da Maria Elaine Kohlsdorf, que foi professora da UNB, que é minha professora, inclusive. Ela fala só sobre sensorialidade, aspectos psicológicos e coisas que têm a ver com percepção do espaço. Ela explica que as pessoas podem ter maior ou menor percepção de uma coisa através da distância, do espaçamento, da proximidade, e explica alguns efeitos. E dentre outras coisas, ela explica que as coisas que têm a ver com a nossa sensorialidade, elas estão diretamente ligadas ao que a gente sente no primeiro segundo. E para a gente poder utilizar essa percepção do primeiro segundo, a gente não faz referência à nossa cultura. Quando você chega e vê simplesmente a parede vermelha muito grande, a primeira coisa que vem a você é a sua noção pré-estruturada, segundo os gestaltistas acreditam, de que o vermelho é alguma coisa forte ou desagradável ou perigosa e você se defende dele. Você não quer. Num segundo momento, você pode não gostar do vermelho porque você acha que o vermelho seja lá o que for a sua leitura, o que sua cultura te permite entender. Ou porque o vermelho é da mulher e você não gosta, ou porque vermelho também é muito forte, ou porque me disseram que vermelho é forte e é desagradável, que às vezes você nem está achando tão desagradável, mas você está com preconceito já que você aprendeu que vermelho não é bom. Tá? Mas isso só acontece, gente, depois que a gente parou para pensar sobre aquilo. As coisas que nós vamos estudar esse bimestre, nesses aspectos aqui, elas estão relacionadas somente com sensorialidade, ou seja, nos primeiros segundos da percepção, o que foi que eu senti, sem depender tanto da minha interpretação, da minha visão de mundo, do que eu acho baseado na minha cultura, nos meus preconceitos. Quando eu estou falando preconceito, eu não estou falando só da parte negativa, não. Eu estou falando de conceitos pré-estabelecidos pela sua mente, porque você aprendeu que eles são assim. Tem coisas que a gente só sabe se é bom ou ruim porque alguém ensinou pra gente que é bom ou ruim, ok? E tem outras que ninguém precisa ensinar, que a gente percebe, e os gestaltistas acreditam nisso. E a gente só vai estudar essa parte. Está errado considerar que a cultura tal? Não. Vai estar um pouco errado só porque a gente vai seguir uma linha gestaltista para esse trimestre, tá bom? Então, na prova, eu não estou preocupado com a sua influência cultural, estou preocupado com a sensorialidade. Vamos fazer um teste para saber se o que eu estou falando é verdade? Ai. Dá uma olhadinha fixa para essas duas imagens. Alguém está vendo elas primeiro ou rodar? Enquanto eu tenho regeneração, gente, eu não aguento olhar para isso, porque dói muito mesmo. É horrível, porque além disso que vocês estão vendo, eu vejo uma mancha preta no meio da confusão. Então ela me agride muito, dói, né, gente? Minha retina ela já tem esse problema, é desagradável. E só a maneira que a gente organiza os objetos já fez com que uma coisa parecesse estar andando. Então a gente está vendo que a gente consegue dar movimento aos objetos na arquitetura sem precisar movimentar propriamente, simplesmente pela questão sensorial. E isso pode vir a ser mais agradável ou menos agradável também, né, que é o nosso objetivo atual. Vamos fazer um outro teste? Eu gostaria que vocês fizessem o seguinte. Vamos marcar um tempinho, não olhe para a imagem agora lá na tela, para não influenciar a percepção de vocês. E eu vou contar 1 minuto, e vocês vão passar esse 1 minuto olhando para a bolinha verde que está no meio dessa imagem. Daqui a pouco eu vou trocar a tela e eu quero saber o que vocês vão estar sentindo nesse momento. Vamos lá? Agora. Não virem olhar, não balancem a cabeça para o lado, tá? Pode piscar o olho, pode virar a cabeça para o lado. Fixa o olhar na bolinha verde.
Está começando a dar uma revertéria na vista, tá? A bolinha verde está começando a ficar com as bordas manchadas e começando a entrar uma cor no meio da bolinha verde. Ela está começando a ficar meio cinzenta, qualquer coisa assim. Gente, nosso olho tem tendência natural a tentar fazer com que a nossa percepção descanse quando a gente é exposto a determinadas cores. Por quê? Uma parte da retina, ela é colocada para trabalhar com determinadas células e essas células, elas cansam. Para evitar que essas células se descansem, nosso cérebro joga na frente da nossa retina a cor inversa da cor que a gente está vendo, para que essas células descansem e as outras passem a ajudar estas a trabalhar com a visão. E neste momento, quando eu passo para uma tela onde ela é negra, olha no mesmo lugar, o que vocês estão vendo? De que cor está essa bola agora? Verde. Porque, como eu já falei para vocês, a nossa retina pegou a cor que você estava percebendo, substituiu pela cor contrária, ok? Pela cor oposta, para que nossas células descansem. Então, gente, é uma coisa que para a gente achar agradável ou desagradável, não depende de interpretar nada, depende... Eita, vocês gostaram do assunto, né? Depende simplesmente do nosso cérebro captar a percepção e ele cansar ou não. Então tem coisas que são cansativas, que a gente acha cansativo, simplesmente porque a gente é ser humano. Não interessa se eu gosto, se eu não gosto, se eu aprendi, se eu não aprendi. A gente tem a capacidade biológica de entender que aquilo é ou não agradável. Foi só para reforçar o que a gente já estava conversando. E aí eu pergunto para vocês, será que dá para a gente usar gosto como referência projetual a gente levanta critério? Eu não vou dizer para vocês que não absolutamente para qualquer caso, tá? O que eu posso dizer é que eu não uso no meu trabalho, e o que eu vou ensinar para vocês não vai ser usar gosto. Muito embora eu acho que existem correntes de pensamento que acreditam que eles estão lá usando e que eles fazem isso. Sabe uma coisa que me ofende quando alguém vai no meu escritório, vai me contratar e me elogia? A pessoa está tentando me elogiar, mas eu fico ofendido. Quando eu atingo um bom resultado e ela fala para mim assim: nossa, você fez uma casa legal, que bom gosto que você tem. Eu não gosto de escutar isso. Hã? Você fez uma. Fiz uma? Não entendi. Continuo sem entender. Mas o que eu estou querendo dizer, Kate, que eu não sei onde é que você quer chegar. Eu quis dizer assim, eu entendi que a pessoa quis dizer que de tudo que você fez uma. Não, eu não estou ofendido porque ela só achou uma legal, não, porque ela tem o direito de achar feia as coisas que eu faço. O negócio é o seguinte: ela fala que eu tenho bom gosto. E eu parto do seguinte princípio: quem tem gosto, o que é gosto? Para começar, né? O que é gosto? Gosto é uma capacidade de apreciação de alguma coisa que é individual e que ela depende da sua experimentação, e que se ela for submetida a uma experimentação prévia, ela pode mudar. Gosto está relacionado com gostar de qualquer decisão na vida cotidiana, mas se a gente pegar um paralelo simples de entender, a gente pode usar até o sabor das coisas como uma distinção de gosto. Eu posso colocar uma comida na minha boca, achar que é agradável, e você dizer que não. É super subjetivo. Mas também tem outra coisa: se antes de eu chupar essa bala eu tiver comido uma outra coisa que é azeda, seja lá o que for, eu posso dizer que ela é doce demais e achar desagradável. Mas se eu não tivesse comido essa coisa azeda, eu poderia dizer que ela é gostosa. Então é tão subjetivo, tão variável, tão influenciável o gosto, que eu acho que não é a melhor prerrogativa de análise da forma e da concepção plástica para um arquiteto. Mas tem gente que acha que sim. E aliás tem gente que acredita que só experimentando as mais diversas concepções visuais que tem no mundo e conhecendo todas elas, você descobre o que é bom, o que é ruim, e passa a ter bom gosto. Eu não queria muito discutir isso, porque para mim a coisa não tem nem fundamento quando ela vai dessa área, mas é uma coisa que é bom que vocês
estejam pelo menos provocados a pensar a respeito, porque vão ter opiniões contra, a favor. A minha é contra esse tipo de partido, porém a gente não vai desconsiderar essa possibilidade, querendo ou não. Nós estamos submetidos a uma pressão de mercado onde existe um cliente. E cliente tem gosto e precisa ser respeitado. O nosso objetivo é atender expectativas e necessidades humanas. Podemos traduzir isso por gosto também, né? Gosto é uma necessidade, expectativa também humana. Então a gente precisa conhecer quais são a maioria das coisas que pessoas gostam, que são esses princípios. Então tá certo. Então a gente pode usar gosto como referência, na minha opinião, se é essa a maneira de pensar. Se lembra, gente, que isso é minha opinião. As correntes de pensamento e de possibilidade de análise são várias. Nós estamos estudando uma que é a que eu aderi e que eu prefiro. Vocês estão abertos a pensar em todas as outras, tá? Eu estou me corrigindo de semestre atrás, porque eu era mais radical. Eu dizia, olha, arquiteto não pode pensar isso. Depois eu pensei, pode, né? Tem tanta gente que faz bem feito fazendo assim, por que você não pode também? Mas eu não acredito nisso. Oi? Intervalo que vocês querem, né? Vamos parar então aqui nesse assunto e a gente começa a estudar princípios pesadamente depois do intervalo, ok? Não demorem, o intervalo regulamentar é 10 minutos, tá bom? Eu vou dar 15 e começo o assunto até que o aluno se tiver, tá bom? 9h19. Pega a fila, pega e traz para comer aqui.